Dirley Soares, qual adubo de gotejo? Qual o melhor no início, qual o melhor na fase de vegetação e qual o melhor na fase de produção? Bora lá, você que opta por gotejo, você tem várias vantagens. Você vai ter setores de irrigação maior, vai ter uma irrigação mais padronizada, você vai ter um menor consumo de água. Qual é a desvantagem? Você vai concentrar em uma pequena área ali, como é gotejo. Suponha que você está fazendo aqueles gotejos concentrados. Você vai ter uma alta concentração de sais proveniente das nutrições que você vai fazer. Então assim, você vai estar adubando ali e logo na segunda safra você vai ver que aquele solo ali já vai ficar começando a aparecer umas manchinhas brancas em cima. Ali é concentração de sais. Os adubos que eu gosto de usar nessa situação, por exemplo, como fonte de nitrogênio, é o Macrofol N400 da Trade Corp Microquímica, e tem o da SQM, que são adubos excepcionais, os dripsóis. A pergunta do Gustavo Marinho. Hoje em dia, qual a maior dificuldade para altas produtividades? Sem sombra de dúvida, a pressão das pragas. Com o passar do tempo, várias pragas foram se adaptando ao maracujá. Por exemplo, a mosca do botão floral, a gente veio falar dela, ou falar dela de 8, 10 anos para cá. E cada ano que passa, ela vem se tornando mais resistente. Então, assim, o TRIPS, cada dia um desafio maior. Então, controle de pragas, nem doenças. Doença começamos a ter problema agora, com esse fungo no talo que começou a dar um trabalhozinho, mas já resolvemos. O controle de pragas tem sido um grande desafio. O que eu aconselho? Fazer um super adensamento, vamos falar de 4.000 plantas por hectare, com uma variedade de maracujá precoce. Então você tem que escolher uma variedade que te entregue um bom resultado ali num período de 12, 15 meses no máximo. Ali você vai resolver bastante problema dessa questão de produção. Uma pergunta do Jairo Correia, bom dia. Depois de terminar a primeira safra, tenho que jogar fósforo? Se sim, quantas vezes? O fósforo, na escala de absorção do maracujá, ele está lá em quinta colocação. Não é um dos nutrientes mais exigidos. Porém, se faltar ele, sua planta não vai para frente de forma alguma. Você quer ver uma deficiência de fósforo? Você vê o maracujá com tronco fino ali é indício de deficiência de fósforo. Com suas devidas proporções, fósforo é o nutriente que a gente mais fica tranquilo em recomendar. Eu particularmente nunca vi uma planta ter problema com fitotoxidez de fósforo. Joguei fósforo demais. Até porque é caro, ninguém vai chegar ali e jogar 500, 600 gramas de fósforo, até devido ao preço. Então, para não te deixar sem um número, vamos dizer assim, aí você faz suas análises de solo e analisa cada situação. 100 gramas de super simples a cada 3 meses. Você vai ter um equilíbrio legal aí. Uma pergunta do Claudinei Alves. Plantas com virose, compensa manter ou eliminar logo? Os frutos já estão vindo tortos. Se for novinha, elimina ali até uns 10% do pomar. Se não for, como você diz, já estão vindo frutos tortos, imagine que essa planta já está mais adulta já. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ser mais agressivos na nutrição de solo, nitrogênio, potássio e magnésio. Magnésio ajuda muito a imunidade da planta, juntamente com potássio. E aí o que acontece? Na parte de folha a gente vai fazer um estimulante hormonal chamado Vorax. Vorax glutamina extra. Glutamina extra é aminoácido glutamina com micro e macronutrientes. Lembrando que não existe cura para a virose. No momento, até onde saiba, não. Então, se alguém chegar te oferecendo algum produto aí, possa ser que seja uma solução nova, mas até onde a gente sabe, não tem não. Então, entrou com Vorax glutamina extra ali, com a nutrição boa de solo, você vai conseguir tocar sua produção tranquilamente. A turma já está usando, eu já uso há muito tempo, e todo mundo que está fazendo está gostando, está repetindo. Então, é uma ferramenta excepcional aí. Uma pergunta do Rodrigo Cunha. Qual adubo químico se usa e qual é o melhor tempo de adubar? Rodrigo, não existe o melhor tempo de adubar. O maracujá, ele sempre vai estar ali. Ou está crescendo fruta, ou está crescendo rama, ou está florando, ou ele está ali produzindo. Então, não existe o melhor adubo, o melhor tempo. Em um minuto aqui, eu não vou conseguir estar te explicando toda essa dinâmica de nutrição. Eu sugiro para você ser membro do canal do YouTube lá, Plantio e Irrigação, uma pequena taxa, R$ 49,90. Lá tem nutrição de solo, nutrição de crescimento, dos 100 primeiros dias, após os 100 primeiros dias, controle de pragas, adubação de cova. Então vai ser um material bem dinâmico ali. Paga uma taxinha, R$ 49,90, fica um mês. Se aprendeu tudo bem, se não, a gente vai estar sempre jogando novas dicas. Então aconselho para você ser membro do canal do YouTube Plantio e Irrigação. Ele fala uma coisa, maracujá é muito dinâmico. Como a gente quer sempre altas performances, então a gente tem que estar sempre ajudando a planta. Uma
Uma pergunta do Bruno Neves. Qual a época do ano o Trips mais ataca? Ó, o Trips não gosta de climas frios, muitos frios ali. Ele gosta de clima mais quente e seco. Só que para nós, no Nordeste, a gente tem a sensação que a gente tem um clima frio. Suponhamos que você seja do Nordeste. A gente tem um clima frio. O mês de junho, julho é frio. Mês de setembro, outubro, novembro. Para o inseto, essas temperaturas nossas não chega a ser tão prejudicial assim, porque clima frio mesmo a gente tem na região do sul, ali, vamos supor, Santa Catarina, que é grande produtora de maracujá, lá eles têm frios extremos, ali, região de Sombrio, Jacinto Machado, então lá é frio para o inseto, o nosso frio aqui não é frio para o inseto, porém, a época mais fria atrapalha um pouco ele. Falando da fase do maracujá, na fase de floração, onde a gente tem brotos e flor ali, é ali que ele mais gosta. Não tendo broto nem flor, ele já vai atacar o fruto adulto, que fica todo aquele fruto arranhado. Uma pergunta do Maurício Bezerra. Consultoria no maracujá vocês dão? Não. Infelizmente, nossa agenda não cabe mais. E aí, o que a gente fez para poder ajudar o produtor e todo mundo ficar feliz? Nós disponibilizamos vídeos, onde lá esses vídeos tem nutrição de cova, como é que a gente faz controle de matos com herbicidas para não ter problemas no maracujá, adubação nos 100 primeiros dias, controle de trips, controle de ácaros, controle de fungos, adubação de floração. Então tem tudo muito bem específico lá no canal do YouTube, na aba Seja Membro. A gente não consegue dar consultoria, porém lá a gente consegue responder algumas perguntas, algumas dúvidas. Só que eu acho que o produtor, na hora que assistir esses vídeos, ele vai se identificar bastante. Ele vai falar, esse problema é o que eu tenho, eu vou resolver desse jeito. Lá a gente fala defensivos, dosagens, sem nenhum problema. Agora tem que ser membro lá, para ser exclusivo. Uma pergunta do Farley. Bom dia, posso misturar boro, zinco e nitrato de cálcio e jogar? Não gosto dessa mistura. Nem na Fert. Na Fert só boro e zinco. E nitrato de cálcio sozinho. E falando de misturar ali antes, né, se for essa a sua pergunta, muito menos ainda. Primeiro, as proporções que a gente joga boro, zinco e nitrato de cálcio é muito diferente. Vamos supor, se eu for jogar ali 10 quilos de nitrato de cálcio, eu vou jogar no máximo ali 1 quilo ou meio quilo de zinco e boro. Então por aí você já vê que não vai ficar uma mistura muito homogênea. Sem contar que boro e zinco, ele é um pozinho e nitrato de cálcio é granulado. Então não gosto disso não. Se fosse você, procure fazer uma FEST. FEST é a melhor coisa que tem para a gente estar fazendo esses micronutrientes. E cuidado com alta dosagem, principalmente de boro. É essencial, mas com alta dosagem a gente pode ter problema. Uma pergunta do Ronei. Eu poderia usar o M1 que eu mesmo capturei e multipliquei? Sim, a tecnologia Bokashi foi desenvolvida desse jeito, capturando com arroz lá na floresta e tal, em mata virgem e tal. Porém, nós já temos empresas que já fazem esse trabalho em laboratório, já seleciona os melhores micro-organismos para ali a gente ter os melhores resultados. Não correr risco de estar multiplicando um fungo que vai estar atrapalhando sua plantação. Por exemplo, nós temos a empresa aí que fabrica o M1, é o M1 Brasil, se vocês pesquisarem vocês vão ver que é um produto muito conceituado mundialmente. A ressalva que eu tenho com esse Bokashi, esse M1 que a gente pega na floresta, é porque ali vem todo tipo de fungo. Vem fungo benéfico, vem fungo do mal, às vezes um mais escuro, um mais claro, um azul, um verde. E ali fica uma coisa muito complicada da gente a olho nu selecionar. Porém, uma tecnologia que já ajudou muita gente. Só que tem coisa melhor no mercado. Uma pergunta do Igor Almeida. Bom dia, cálcio marinho faz a mesma função do calcário dolomítico? Não. O cálcio marinho ele é proveniente de uma alga litotame. E aí o que acontece? É o melhor cálcio sólido que a gente tem no mercado. Cálcio sólido. Ele tem alta concentração de cálcio, 30 e poucos por cento, com acho que 2 ou 3% de magnésio. E sua principal função é disponibilizar cálcio. Ele vai ter uma baixa eficiência na questão de neutralizar hidrogênio e alumínio, diferentemente do calcário dolomítico. O calcário dolomítico ele não vai te disponibilizar cálcio e magnésio tão rapidamente quanto o cálcio marinho. Ele demora um pouco mais para disponibilizar, porém ele vai neutralizar o hidrogênio e o alumínio com muita eficiência. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se tiver precisando de cálcio, pode fazer o cálcio marinho. Agora, se precisar corrigir...
Magno Andrade, pode estar usando enraizante em todas as fases do maracujá? Com certeza. Lá nos nossos vídeos lá do canal do YouTube, eu sempre explico que enraizante todo 15 dias ali, de preferência ali, eu faço a cada 8 dias um pouquinho de algamara, pouquinho mesmo. E aí 8 dias depois um pouquinho de ruta é um enraizante. São dois, o algamara ele é um extrato de algas, isso aí depois a gente fala sobre isso. E o ruta já é um enraizante específico. Então todo 8 dias ali, ó, meio ml por planta ali de algamara, 8 dias depois, meio ml por planta de ruta. O que isso vai fazer? Minha planta vai estar com o sistema radicular bem agressivo, trabalhando a todo instante ali. Se é época de floração, vai fazer minha floração ficar mais extensa. Se é época de crescimento de frutos maiores. Se é época de fazer rama, mais ramas. E aí ela não vai parar. Então, sempre... Uma pergunta do Maedson Couto. Com adensamento, não seria pior o manejo de pragas com mais ramos por espaço? Sim, com certeza. Quando você procura o superadensamento, lembrando que você vai ter um número maior de plantas por hectare, aquilo vai te dar um número maior de ramos. Dando um número maior de ramos, vão vir mais botões florais, mais frutos, mais produção, certo? Você vai gastar mais água, você vai gastar mais nutrição e sua pulverização terá que ser mais eficiente. Você vai ter que ter um bom pulverizador. Então, quando a gente fala de superadensamento, a gente está falando de altas performances, de produção acima de 50 mil quilos por hectare fácil. Então, assim, não queira ter uma produção diferenciada fazendo o mesmo. Se você quer ter uma produção diferenciada, seja diferenciado. Mais água, mais nutrição, mais pulverização eficiente. Então, assim, se você não dá conta de fazer isso aí, vai no sistema tradicional ali, 20, 25 mil quilos por hectare. Por que você tira as folhas de baixo? Uma pergunta de Edmar Santos. A gente tira as folhas de baixo para ter um controle de ervas daninhas com mais eficiência e com nenhum dano para o maracujá. Matos na nossa plantação mesmo, nos nossos clientes aqui, não é mais um problema. A gente conseguiu desenvolver aqui uns trabalhos que nos dá segurança em passar herbicidas nas nossas plantações aí dos nossos parceiros, sem nenhum dano. Se quiser ter mais detalhe, vai lá, seja membro, que lá você vai ver tudo certinho como é que a gente faz. Seja membro do canal do YouTube. Eu tô ficando até chato falando isso aqui toda hora, mas é assim, é porque lá tá explicadinho dosagem, qual defensivo, como fazer, qual o tempo certo, certo? Mas o objetivo principal ali é controle de pragas, controle de ervas daninhas ali, tirando as folhas de baixo. Uma pergunta do Luclécio Andrade. Nitrato de cálcio posso usar de 15 em 15 dias? Pode. Lembrando que os melhores resultados que a gente tem com nitrato de cálcio semanalmente. A gente aplica ali uma quantidade semanalmente de nitrato de cálcio e os resultados são excelentes. Você pode usar a cada 15 dias, lembrando de tentar fazer uma proporção maior, como se fosse semanal. Vamos falar, se eu vou usar 10 gramas semanal, eu uso 20 a cada 15 dias. Porém, por o nitrogênio ser o nutriente mais absorvido do maracujá, é preferível que ele seja aplicado semanalmente. Então, o nitrato para mim é uma ferramenta que eu não dispenso em todas as minhas plantações e é semanal, dia fértil de preferência. A lanço só nos primeiros ali 30 dias até a planta da ponta de fertirrigação. Uma pergunta de Fazenda Sol do Cerrado. Para assinar lá no YouTube, só no celular Android? Não, no iOS, que é o iPhone, também pode. Alguns celulares aparece a opção, aparece até um coraçãozinho cá embaixo, e outros não. Se caso não aparecer no seu celular iPhone a opção de seja membro, vá no seu computador, cadastre, que automaticamente no celular já vai aparecer os vídeos. É simples e fácil. O iPhone tem essa deficiência mesmo. Eu não sei como resolver, isso aí é questão do YouTube, já vi vários questionamentos sobre isso. Mas se você não tiver lá um coraçãozinho na parte de baixo, você vai no seu computador, cadastre lá, pague a taxa e no celular automaticamente já vai aparecer. Obviamente tem que ser a mesma conta, né, do YouTube que você está usando, você abre no computador e faça seu cadastro. Uma pergunta do Duclécio. Meu maracujá tem vingas novas, suponho que seja frutos, né? Tem vingamento novo. Eu posso jogar nitrato de cálcio ou ele aborta? Pode jogar nitrato de cálcio tranquilamente. Nitrato de cálcio e sulfato de amônia. Não vejo problema. O que as pessoas se referem a abortamento do maracujá é
quando você aplica muito nitrogênio e o potássio está baixo. Então, se você tiver uma boa nutrição ali, com o seu potássio equilibrado, sempre está fazendo potássio. Lembra que é o nutriente mais exportado pelo maracujá? Primeiro nutriente mais absorvido, nitrogênio. Primeiro mais exportado, potássio. Então, portanto, os dois têm que estar trabalhando junto. Então, se eu tiver com meu nitrogênio, obviamente que tudo tem que estar equilibrado, né? Mas se eu tiver com meu nitrogênio e potássio ali nas aplicações semanais ou quinzenais, tudo em dias, você não vai ter problema com abortamento de maracujá por excesso de nitrogênio, não. Obviamente, tudo dentro de suas proporções, né? Uma pergunta do Marcos Novaes. Com que frequência posso usar algamare e glutami extra? A frequência média é 8 dias. Por quanto tempo? Pelo tempo que você quiser que sua roça tenha altas performances. Então não existe tempo determinado. Use 3 vezes, 4 vezes e pare. Não. Os resultados você verá a partir da segunda, terceira aplicação. Algamare é uma ferramenta que eu não dispenso. É um extrato de algas, ascofilos. Você pode estar usando ele tanto na folha como na raiz. Se vocês pesquisarem na internet aí, extrato de algas, ascofilos, vocês vão ver as dezenas de funções que eles desenvolvem na planta. O glutami extra é um aminoácido chamado glutamina, por isso já chama glutamin. Pesquisa aí sobre o aminoácido chamado glutamina. Então vocês vão ver que esses dois nutrientes aí é indispensável para qualquer fase do maracujá. Quando está novinho, eu gosto de fazer eles via solo e via folha. Quando está mais velho, eu faço algamare solo. Uma pergunta do Rodolfo Versóio. Inverno na minha região, tempo na faixa de 18 a 26, de dia de 5 a 12 graus à noite. O que é bom fazer? Bora lá. Para qualquer tipo de estresse, frio ou calor, eu tenho que estar com uma clorofila de alta qualidade. Essa clorofila de alta qualidade, principalmente quem vai me dar é o magnésio. Então o magnésio tem que estar ali nas alturas, de preferência acima de 20% da minha CTC. Tanto com magnésio legal, poucas horas de luz solar vai fazer minha planta acelerar o metabolismo. Falando das outras ferramentas, extrato de algas ascofilos, excelente para mitigação de estresse, tanto de frio como de calor. Esses ascofilos eu vou achar ele no algamare, mas pode ter outros produtos também. Algamare é o que eu mais gosto de usar porque é bem concentrado. Outro aminoácido, glicina e prolina, acha no GP80, top demais. Esse daí vai fazer sua planta já adiantar muito no processo de produção de aminoácidos que ela vai ter. Outra, o Vorax, que é um estimulante hormonal. Pô, esses três aí, para qualquer tipo de estresse. Uma pergunta do Fábio Rocha, mais uns 20. Eu vou responder ele porque foi o último que perguntou e muita gente perguntou atrás e eu dei uma ignorada. Porque é complicado ficar respondendo questão de defensivos aqui. Como você combate o TRIPS? A gente tem, esse ano principalmente, a gente conseguiu ver que um padrão de mistura de 2 defensivos e mais alguns foliares tem feito um efeito excepcional no controle de TRIPS. São 2 defensivos conhecidos no mercado, metade do preço, menos da metade do preço desses que a gente conhece aí, que são bem caros. Tem que entrar açúcares, tem que entrar alguns estimulantes lá que a gente coloca para ele não danificar a planta. Então na aba lá de Seja Membro do canal, estou falando isso direto porque é lá que eu me sinto à vontade de falar essas coisas. Lá na Seja Membro do canal do YouTube, lá tem tudo. Tem até uma frutinha comida lá do TRIPS, que é esse vídeo que eu estou mostrando.